Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você, né, não confunda. Primeiro não confunda, né? Eu não vou nem olhar pro roteiro aqui, eu vou abolir o roteiro hoje, tá, Sara? Né? Eu nem faço nada com o roteiro, né? Tu já sabe, muito bem. Muito bem. Veja, não confunda os programas. Você que me conhece aqui do Papo no Auge, né, do Inovação 5.0, do Gel no Auge, do Pop Art, enfim, hoje você está no auge das letras, aqui, diretamente gravado da Livraria O Sebo, que fica na rua João Colim, 572, centro de Joinville. A gente está abrindo esse quadro novo do Papo no Auge, e eu tenho uma grande honra de, mais uma vez, dividir esse espaço com a minha amiga Sara Lopes, né, que está comigo também no Pop Art, com a minha amiga Gabi de Doné, que está ali também junto com a gente no Pop Art e agora no auge das letras. Quero agradecer de pronto a amiga Silvana, que gentilmente cedeu esse espaço aqui pra gente, tá, Silvana? Obrigado, obrigado. Ao José, ao Lucas, que deram uma grande ajuda no dia de hoje para montar esse baita cenário. Isso aqui é um grande cenário, né? Eu sempre tive um sonho de ter uma biblioteca na minha casa. Mais ou menos eu tô realizando esse sonho hoje, né, Sara? Então, assim, ter esse cenário aqui, esse pano de fundo é divino, é instigador, tá? E eu quero muito agradecer a sua audiência, que você continue com a gente. Lembrando que esse projeto aqui é financiado com recursos públicos de fomento à cultura, a Política Nacional Aldir Blanc. O seu imposto está sendo direcionado para pagamento, para realização de eventos culturais, de fomento à literatura, de fomento à leitura. E esse quadro é nada mais do que a gente escrever novas linhas, né? Exibir, mostrar, dar palco para escritores consagrados em Joinville e iniciantes, aqueles que querem escrever as suas páginas no hall da literatura, tá? Quero mais uma vez agradecer a Sara, agradecer a Gabi, agradecer a galera que veio prestigiar o nosso evento, prestigiar a nossa convidada, Tayane Cristina. Obrigado por ter vindo, tá, Tayane? Nada, obrigado pelo convite. Valeu muito, assim, é uma grande honra a gente tá abrindo esse espaço aqui contigo. Eu tenho certeza que vai ser um grande bate-papo, tá? E para começo de conversa, eu nem li o roteiro, fugi totalmente do roteiro hoje aqui, tá certo? Mas eu queria saber de ti, como primeiras perguntas, quem é Tayane Cristina? Quando é que a leitura toma vulto na tua vida, tá? Quando é que começa esse teu apreço pela literatura, pela leitura? Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite de vocês, eu tô muito feliz de estar aqui. E eu tava pensando sobre isso, de quem sou eu, e eu acho que é uma coisa muito difícil, porque eu sou tanta coisa ao mesmo tempo que eu escrevo, eu sou leitora, eu sou designer da minha marca independente, sou tantas coisas ao mesmo tempo, que eu acho que até hoje eu tô tentando descobrir o que eu sou. Uma coisa que eu sei é que eu sou leitora, antes de escrever qualquer coisa, e a literatura apareceu pra mim de uma forma muito engraçada, assim, Quando a gente vem de comunidade, quando a gente vem de alguns espaços, qualquer coisa que te dá a oportunidade de você ter outra realidade, seja uma novela, seja qualquer coisa, é uma abertura incrível. E uma menina do meu colégio estava lendo uma fantasia, e ela falou, cara, eu tô lendo uma coisa muito legal, eu nunca tinha lido nada. Aí ela me deu essa fantasia, e eu podia ler só no colégio com ela do lado. E aí eu ficava muito empolgada, porque eu ficava em casa pensando, meu Deus, mas o que ela vai fazer? E depois daquela fantasia que eu li, eu nunca mais parei de ler. Tipo, desde aquele livro, aí eu li todos, eram 5, foi uma loucura, porque eu ficava desesperada para ler os 5. Eu comecei a frequentar bibliotecas, comecei a receber incentivos de algumas pessoas da família, que me davam um livro aqui, outro lá. E a literatura é muito parecido, a minha é muito parecida com a menina que roubava livros, assim, de ler escondido mesmo, e meio que raptar alguns livros por aí, e meio que ela foi acontecendo assim pra mim. Você falou que os teus pais eram evangélicos, né? Acho que numa das nossas conversas por WhatsApp, você disse que seus pais eram evangélicos e a leitura não tinha muito espaço nessa dinâmica familiar, né? Como é que se deu pra tu quebrar esses grilhões, assim? Eles ainda são, e é uma coisa que até eu peguei muito isso como quando eu trabalhava em livraria. Eu percebi não só comigo, mas quando eu trabalhava em livraria, às vezes chegava adolescente de 13, 14 anos, que nunca tinha lido, e o único livro que a pessoa queria ler era, tipo, Harry Potter. E a mãe
não, porque você não vai ler Harry Potter, assim. E eu vim de um ambiente justamente assim, tipo, meu pai não é leitor, minha mãe não é leitora, quase ninguém na família é leitor. Então, dependendo do livro, da capa e da dinâmica que aquele livro pudesse parecer, eu não podia ler. Então eu tinha que esconder, tinha que deixar na casa de alguém. E aí eu tinha uma amiga que ela tinha um acervo bem grande, assim, com instrumentos mortais, tipo, com essas pólen, essas coisas assim. E aí eu li aquilo lá, e aí eu lembro uma coisa muito marcante, meu irmão tá até aqui, foi quando meu pai descobriu que eu tava lendo Fallen, que é sobre anjos. Nossa! Aí eu pensei que eu nunca mais ia ler um livro na minha vida, que aquilo foi uma novela. E eu aprendi muito com isso também, o quanto a literatura, ela é poldada, né? Desde o que a gente fala muito sobre a gente não ler muito, mas todo acesso que a gente tem à literatura é meio que cortada nos mínimos detalhes, né? Mas a gente venceu, eu li Folha inteiro, todos. E vi a série ainda. Tu comentou agora sobre... Realmente o Saulo não tá seguindo o roteiro. Eu tô achando bem estranho tu não seguir o roteiro. Então a gente vai passar aqui o tempo, eu acho. E ouvindo tua história, eu li até o que o Saulo mandou pra mim sobre o que tu escreveu sobre a tua história que tu trouxe aqui. E eu achei muito... Eu achei ela, ao mesmo tempo que eu achei ela incrível, eu achei ela muito doida, porque tudo isso que tu falou sobre, nossa, tem que ler escondido, tenho que esperar chegar no colégio no outro dia para ler o livro que a minha amiga estava me emprestando. E como a gente sabe, assim, que o acesso, às vezes, à leitura, ele se torna algo muito precário, muito escasso, não chega em todo mundo. A gente defende muito que a galera tem que ler mais, a galera tem que se instruir mais, só que, ao mesmo tempo, é difícil esse caminho até lá. E ouvindo, assim, toda a tua trajetória, por tudo que tu passou ali na tua infância, o que que tu acha, assim, que a leitura mudou na tua vida, assim, na tua visão? Tu acha que tu cresceu mais depois que tu começou a ler? A leitura te abriu novos caminhos, novas portas? Eu acho que ela mudou tudo, assim. Ela me deu a possibilidade de ser outra pessoa. Porque dependendo de onde você vem, você não tem referências de crescimento algum. Então, muitas pessoas brancas se veem em diversos personagens, em diversas profissões, em diversos formatos. E na literatura, eu até hoje tenho um hábito muito feio, que eu não leio tanto descrição de personagem. Então, a não ser que seja um fato muito característico, tipo, ela é ruiva. Sei que ela é ruiva, mas ela pode ter a cor que eu quiser. Então, dependendo, se não for mudar muito o roteiro, eu não leio a descrição de personagem. E é algo eu acho que ninguém sabe, nem minha mulher sabe disso, eu realmente não leio descrição de personagem. Porque a literatura, ela abre espaço para você ser o que você quiser, você pode gostar do que você quiser. Tipo, você pode estar no meio de um monte de pessoas e falar que só lê livro clássico, mas na sua casa você pode ser o que quiser. Você pode ler 50 tons de cinza que ninguém tá nem aí. E eu gosto muito disso, porque ela te dá tantos formatos. Você pode ser uma pessoa que está na França, você pode morar numa comunidade, mas você pode ler um livro que se passa em Paris, com detalhes sobre isso. E eu acho que a literatura me encanta muito por causa disso, porque você pode ler qualquer coisa, em qualquer lugar, e você pode estar em qualquer lugar. E isso que você falou sobre acessibilidade literária é uma coisa que me pega muito, porque a gente fala muito sobre números de leitores diminuindo e tudo mais, sendo que é muito difícil você ler. A gente vem de escalas 6:1, então você está extremamente cansado, você recebe pouco, e quando você vai comprar um livro, pelo menos eu me interesso muito por livros caros. Então, você vai comprar um livro a R$90. Como é que você justifica um gasto de R$90? E aí você nem sabe se você vai gostar daquele tipo de literatura, você viu alguém te indicando. Então você não tem dinheiro para testar seus tipos de literatura. O que é muito importante. Tipo, eu não sabia que eu gostava tanto de fantasias até eu ler. E eu não sabia que eu gostava tanto de literatura brasileira até eu ler. E se eu não tiver dinheiro para testar a minha literatura, eu nunca vou ter dinheiro para saber o que eu gosto de ler. Então é muito mais fácil. Putz, tinha R$60, comprei um romance, não gosto de romance, então eu não gosto de ler. Porque você não vai querer. Nossa, eu achei bem profundo o que tu falou agora. Já foi levando pro outro lugar. Não, mas foi incrível o que tu falou e
Tu vai perceber ao longo da nossa conversa, assim, que enquanto tu fala, eu vou refletindo sobre muitas coisas. Meu cérebro não consigo parar e tu vai falando e eu vou pensando. E eu vou abrindo janelas, eu sou terrível. Demais. Continue assim, tá incrível. E o que tu falou ali sobre o valor dos livros, eu acho que isso é uma parada, assim, ela é muito significativa, só que ao mesmo tempo parece que ela não é falada. Porque quando tu chega numa livraria, tá lá o valor do livro. Se tu quiser aquele livro, tu vai ter que pagar para ter acesso a ele. E eu lembro que naquela tua descrição que tu mandou pro Saulo, tava falando que você trabalhou numa livraria aqui de Joinville. E eu lembro que o sonho da minha vida era trabalhar nessa livraria. O meu salário ia ficar todo lá, porque... O meu ficava. O meu salário ia ficar todo lá. A primeira coisa que eu ia perguntar na entrevista é, funcionário tem desconto? Porque eu já trabalho na escala 6x1 aqui, então acho que é o mínimo que eu tenho que ter aqui é um desconto. E eu não sou muito leitora de fantasia. Confesso que eu li muito, muito pouco fantasia nessa minha jornada de leitora. Eu adoro uma fadinha. Ai, eu não consigo... Eu adoro uma fadinha. Eu não sei se foi os livros que eu li, mas ainda não consegui me prender. Daí eu sou daquela que eu quero que aconteça as coisas, que daí eu já começo a ficar ansiosa. E eu sinto que a fantasia demora muito pra... demora 6 livros pra alguém falar com alguém. Esse efeito pirâmide, gente. Eu entrei numa dessa de efeito pirâmide e eu tive que ler 2 livros no trabalho. Porque eu fiquei, eu não consigo dormir, não consigo comer, porque eu preciso saber o que vai acontecer com o personagem. E ontem eu contando pra Ari, minha namorada, eu falei, cara, eu fiquei sentida por causa do personagem. Olha a que ponto que chega a cabeça do leitor. Mas... livros de fantasia, por exemplo, são livros um pouco mais caros que livros de fantasia, bem mais caros. Então, eu achei muito interessante o que tu trouxe sobre você conhecer sobre o que você gosta, você não se frustrar também, porque não é porque você comprou um livro que você não gostou, que você não é leitor. E até conversando com muitos seguidores que eu tenho no Instagram, muitos deles falam, eu não consigo ler porque eu não tenho tempo, ou porque eu não gostei do livro. Mas às vezes isso não justifica que você não é leitor. Acho que só o simples fato de você ler, nem que seja uma página, você é considerado um leitor. Então, eu queria saber de ti, como é que foi essa experiência de trabalhar nessa livraria? O que você achou disso? E até para complementar o que tu já trouxe sobre essa questão do valor dos livros. E que como a cada dia que passa, os livros eles vão ficando mais caros. Então, acho que isso também é uma forma de trava para chegar em outras pessoas, para outras pessoas terem acesso àquele tipo de leitura. Que hoje muita gente vai falar, mas tem o Kindle, mas tu tem que pagar o Kindle também. Tu não tem, assim, simplesmente o livro lá gratuito e tu vai poder ler na hora que tu quiser. Então, acho que isso também, ele chega de uma forma onde... eu queria falar um negócio, mas... queria falar que o capitalismo é uma merda, mas, assim, enfim... Vai o corte. Mas, tipo, como tudo isso vai atravancando, assim, as pessoas e fazendo com que o nosso número de leitor caia, fazendo com que mais pessoas, assim, não tenham acesso a esse tipo de livro, de literatura, e até de conhecer. Porque eu acho que todo mundo deveria ter aquele seu livrinho novo, físico, nem que seja, assim, cara, passar por essa oportunidade. Eu gosto muito disso, de chegar com o meu livrinho novo. Eu tenho todo o meu ritual quando eu compro um livro, que é abrir, ficar olhando ele por, 10 minutos. Sentir o cheiro. Sentir o cheiro dele, ficar folhando ele e depois começar a ler. Então, acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Antes de te passar a palavra, Thay, me permita chamá-la de Thay também, tem uma fala do Jô Soares, né, antes de você responder, que ele diz muito isso, né? Às vezes você tá com um livro na prateleira... e você ainda não leu, mas você gosta do fato de comprar o livro. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu gosto de saber que o livro está ali, ao meu dispor. Eu gosto de comprar o livro. Se eu vou ler, o futuro dirá, né? Mas, assim, eu gosto do fato de comprar o livro, de ter o livro ali à beira da minha mão. Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho uma estante com 500 livros. E aí, mas foi difícil colecionar, tá? Foi muito difícil. Que a gente tinha desconto. E aí... E a gente também tem umas palestras, treinamentos de editoras. E a Record eu fui parceira Record durante o tempo. E eu recebi alguns livros e tal. Nossa, eles eram impecáveis, eu recebia muito livro. E aí também vem muito disso, porque livro virou objeto colecionável. Veio muito de uma editora em específico, né, não vamos citar nome, mas vem muito de uma editora em específico, começou com esse formato de vou fazer um baita livro com uma lateral toda colorida e tal, e esse livro vai ser R$100.
vai ser R$ 90. E aí as outras editoras começaram a copiar também. Então, isso agora, depois de anos, eu reparei isso muito na livraria, porque eu vi acontecendo, vi o surgimento, né? Agora, depois de anos, eu percebo o impacto disso, porque tem livros de autores em específicos, por exemplo, a Sara, do Corte de Espinhos e Rosas. Você não vai comprar um livro dela por menos de R$ 50. O que é uma loucura, você não comprar um livro de uma autora por menos de R$ 50. E o autor não recebe tanto assim pelo livro, o que é mais loucura ainda. E tem todo um sistema dentro disso que é muito bizarro, porque são livros em específicos que são baratos e são livros em específicos que são caros. E tudo deixa muito nítido o quanto, seja lá quem for que faz, não quer que as pessoas leiam. Não, a literatura nunca foi ampla, nunca foi facilmente consumida, tanto que para mim, de comunidade, consumir um livro era completamente surreal, Inviável, né? Era inviável, é tipo assim, uma coisa muito chique. Eu falar que eu tenho uma estante de 500 livros, se eu não soubesse o quanto foi difícil consumir, eu ia falar, meu, muito chique. Mas na verdade foi muito consumo, muito trabalho, muita pesquisa e tal. E me pegava muito, porque quando eu trabalhava em livraria eu defendia muito isso. Falava, não, mas você gasta R$ 50 numa balada, você não vai gastar R$ 50 em livro. Mas às vezes a pessoa não gasta isso. Às vezes a pessoa não tem esse acesso. E é algo que vai fazer muito bem para essa pessoa. E é muito difícil também, porque, por exemplo, o meu livro lança em novembro, eu não estou sabendo precificar. Porque ao mesmo tempo que eu quero ganhar um dinheiro para fazer meus próximos projetos, eu quero criar uma acessibilidade nele. Mas as pessoas até associaram livro de baixo custo a livros ruins. Porque se esse livro tá R$ 30, é um livro ruim. Ou é um livro que não tem tanta importância. Porque eles agregaram um valor muito grande em literatura. E literatura agora virou, tipo... Sei lá, tipo, parece que você vai fazer uma aula de spinning. Tipo, não é que você vai ler alguém. Você vai fazer uma aula de spinning super chique ali com o seu café do Starbucks. Entrou no campo da performance. Entrou no campo da performance. E aí, o que tu falou de teste, a minha esposa, ela não lia. E aí foi uma sucessão de testes. Lê isso, não gostei. Lê isso, não gostei. Não vê um filme de terror. Válido. Ela não vê um filme de terror e gosta de livro de suspense. E a gente eu compartilho da Quando que ela ia entrar e ia comprar um livro de suspense? Até ela descobrir que ela gostava de livro de suspense. Ia ser muitos dinheiros envolvidos ali. E é muito importante falar disso quando a gente fala de literatura, porque isso envolve muito dinheiro. E envolve muito processo. Eu tenho a coleção inteira de Cortes de Espinhos e Rosa. E aí, eu lembro que eu li online. Eu odeio livro online. Eu li online porque eu queria muito ler. E uma cliente me deu uma edição da capa de luxo. E aí nasceu essa coisa de eu preciso de livros de capa de luxo. Nossa, e foi horrível. Porque cada edição de capa de luxo a gente põe aí uns R$ 100, 110, dependendo de R$ 150. Ela tem 5 livros, imagina quanto que dá. Isso é mais do que uma cesta básica. É mais do que uma cesta básica. Independente do trabalho que tem ali, eu acho que tem um trabalho de designer lindo, tudo é muito bem feito, eu acho que nada justifica os valores e a falta de acessibilidade. Tem muito amigo meu que fala pra mim, tá, eu quero muito ler, e eu recomendo o livro, e aí mando o print, o livro R$ 60, como que eu vou falar? Compra assim, você vai gostar. Sabe, é um assunto realmente muito grande. Sim. É muito amplo. Sim. É que é um assunto, ele é muito doido e ele é muito necessário, porque tu trouxe toda uma problematização, tipo, desde lá da raiz dela, e como tu disse ali, livros que tem capa de luxo são lindas. Eu entro nas livrarias e eu fico, cara, eu queria tanto esse livro. E bobear, eu já li o livro, só que eu só queria pra ter. Eu, com o boxe da Carla Madeira, eu já li todos, mas eu quero aquela. E aí entra essa parte de consumo, assim, do ser humano, mas como hoje o livro ele se tornou um artigo de consumo e como ele se tornou algo que custa, porque, como tu citou ali, livros de fantasia que tu vai pagar R$ 90, R$ 100, mas são livros que são histórias que tem vários livros, e se tu for pagar, tipo, R$ 100 por cada livro, porra, metade do salário do brasileiro já foi no livro. Já foi no livro. Mas... E tem livros que são ruins de propósito pra você comprar o outro, então piora. Nossa senhora.
Eu achei que só eu pensava isso. Não, É tão bom quando pior. outra pessoa vem falar também, pra ver que não é só tu que tá isso na tua cabeça. Mas tudo isso, eu acho assim, que é uma discussão que eu acho que a gente tem que trazer sim, e eu acho que tu pontuou isso muito bem. E sobre essas questões de livros assim mais baratos que a gente vê, e até às vezes em algumas feiras que tu vai, tu acaba julgando o livro pelo valor dele, ou porque o livro não tá tão hypado, ou não tem muita gente falando, mas tu não dá aquela oportunidade pro livro. Quando tu vai ler, tu vai ver um livro que você se identificou, é um livro que você gostou, é um gênero que você gostou. E eu queria te perguntar um negócio. A tua identificação com livros, você já se identificou com algum personagem? Você já se identificou com algum autor? Algum autor que te inspirou? Algum autor que tá ali como... Nossa, tem um pouquinho dele na minha obra, na minha arte. Teria alguma coisa disso Tem nas suas escritas? Tem muito. Como eu li, uma coisa engraçada, eu não lia tanto a literatura brasileira. Porque quando você vai buscar recomendações e indicações, grandes livros são estrangeiros e a gente associa a literatura brasileira à literatura de trabalho, de colégio, né? Então as pessoas não têm tanto apreço à literatura brasileira, até pela forma que ela é entregue pra gente. Tipo assim, ó, faz uma redação de O Cortiço. Você não vai associar aquilo, não sei, de alguma maneira a gente associa a estudo. E quando eu comecei a ler literatura brasileira, que eu entendi o significado de representatividade mesmo, assim. De eu ler uma coisa e falar, nossa, cara, isso é tão legal, isso é tão bom. E duas autoras que me marcaram muito, que foi recentemente, que eu tinha parado de escrever, eu não ia mais escrever, que eu fazia muitos projetos e, enfim, eu não queria mais, foi a Vanessa Passos. Mais do que pelo livro, mas também pela pessoa dela, que ela, nossa, ela foi genial comigo. E a Carla Madeira. Carla Madeira, pra mim, é uma pessoa muito curiosa. Porque, por mais que eu tenha um problema com o final de Tudo é Rio, fico muito triste com o final de Tudo é Rio, a escrita de Carla Madeira me mostrou, porque quando eu comecei a ler literatura brasileira, eu meio que comecei de trás pra frente. Eu comecei com a galera nova e fui relendo, assim, porque eu não tinha lido muito clássico. Então, quando eu fui ler, eu fiquei muito impressionada com a forma com que ela escrevia em uma frase coisas tão grandes. Tipo, cara, às vezes tinha 3 frasezinhas assim que você olhava e você falava, mas como que isso significa? Tipo, é um capítulo inteiro. Como que ela fez isso virar um capítulo inteiro? E a Carla Madeira foi uma das pessoas que mais me marcou nesse sentido, de algo direto, claro, limpo, assim, ó, que você lê. E aí eu fui ler Ana Carolina de Jesus, aí já era, explodiu minha cabeça, eu achei aquilo genial, porque a pessoa ter... Eu tenho um problema que, como eu vim de uma escolaridade bem baixa, eu estudei em comunidade, depois, enfim, os professores faltavam muito, né? O meu português, por incrível que pareça, não é lá aquelas coisas, eu sou péssima em português. E a Ana Carolina de Jesus me ensinou uma coisa que é tipo, a literatura não é o teu português, é quem você é. E o que você tem pra dizer. E isso, eu acho que são as 3 referências assim que eu mais tenho, porque são pessoas que você olha, você não diz, e a gente sempre cresce com aquela identidade de literatura difícil de ler, difícil de consumir, com palavras que você tem que ir no dicionário. José Saramago, meu Deus, era 3 páginas de dicionário. E aí eu descobri com elas que não precisava ser assim, e aí eu descobri que eu podia escrever. Que o que eu escrevia, que eu tinha agendado, que tudo que eu, tipo, escondi, que eu falei assim, ó, isso daqui vai ser muito zoado se eu publicar, eu descobri que é a minha linguagem como pessoa. E que isso, por mais que não tenha sido vendível pra mim, eu não consumi porque eu aprendi que era ruim, era vendível de alguma maneira, alguém leria. E que isso seria bom, que eu só aprendi que era ruim por algum motivo. Então seria a Carla Madeira, a Vanessa Passos e a Ana Carolina de Jesus, que, meu Deus, ela é muito sinistra. E aí, estrangeiro, a Viola Davis. Viola Davis é muito surreal em tudo que ela faz. E agora me deu até um negócio. Eu peguei o livro dela pra comprar e desisti. Foi uma das melhores biografias que eu já li. Agora, Foi uma das agora melhores que tá tendo aula de biografias que eu vocês, já eu li.
Vão anotando aí as referências, porque ela tá cheia de E referências. eu sou livreira, aqui. eu vou indicando, Pois eu é. vou indicando. E a gente tem essa oportunidade belíssima, né? De estar aqui com uma grande expert. Né? Tu falou em literatura enquanto porta fechada, né? Quando você disse que essa questão da língua portuguesa, o acesso à língua portuguesa, aquilo que preconiza a gramática, porque a gente tem que destrinchar. A língua portuguesa, ela é do povo, né? Ela é do povo, ela não é da gramática, né? Mas ela é vendida, ela é passada como sendo a forma única e restrita, né, de bom falar e bom escrever, que é aquilo que está na gramática. E isso é totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Tá? E eu digo isso porque durante muitos anos eu dei aula de língua portuguesa, né? E como a literatura, pelo menos o cânone, os clássicos, né, eles são passados como algo hermético, algo fechado, que você não tem acesso. Muito por causa da língua, né, que é tratada, como é tratada nos livros. A língua portuguesa como é tratada nos livros. E se você não entende, as pessoas, você se sente burro. Exato. E aí você afugenta um monte de leitor. Isso aí. E isso abre para muita coisa. Pois isso abre para muita coisa, porque tem uma coisa que eu assisti uma palestra do Lázaro Ramos que eu achei genial, que ele estava falando que quando ele foi lançar Na Minha Pele, toda hora o livro dele voltava da edição com várias correções. Toda hora. E durante, o meu editor, graças a Deus não tá aqui, então vou falar, durante o lançamento do Aforismo, ele foi muito corrigido. Muito corrigido. E eu achava que eu era um grande problema. Eu ficava, não é possível que eu seja tão burra. E aí eu vi uma palestra do Lázaro Ramos e ele falou, quando você é um autor negro, o seu livro vai voltar da revisão com muita correção. E eu vi depois disso, eu vi vários outros autores negros falando a mesma coisa. Por quê? Socialmente, quando você vai lançar um livro, se o seu livro não for inteligente o suficiente, não conter certos tipos de palavra, o público-alvo deles não vai ser atingido. Então você vai limitar o seu público. E para tentar corrigir essa limitação do seu público, eles vão corrigir a forma com que você fala. Então, durante muito tempo, eu não quis lançar nada. Tanto que pra mim lançar o Aforismo tá sendo assim, ó, o maior desafio da minha vida. Com medo disso. De parecer menos inteligente. Porque isso vem tanto da sua performance na escrita quanto na sua performance como pessoa. Então você tem que ter um tipo de linguajar específico, você tem que se portar específico, a sua mão tem que ser assim, você não vai usar regata, você não vai fazer tal coisa. Então, várias características de leitor e autor eu não me encaixava. O que eu sofri muito na livraria por causa disso, porque várias pessoas não me acharam leitoras o suficiente só de me olhar. Então, você usa calça larga, então você não sabe quem é Sócrates. As pessoas te liam pela imagem. Tipo, você sabe quem é fulano? Pela cor da pele, né? Eu tenho um acervo em casa, como que eu não sei quem é? E já teve pessoas que eu tive que comprovar que eu tinha lido. Porque as pessoas não botavam fé, E eu queria perder gíria, não queria falar com gíria, queria corrigir meu português, queria, tipo assim, ó, tá perfeita pra quando eu for lançar e sair, não falar nenhum português errado, porque se eu falar algum português errado, ninguém vai me ler. Porque eu vou ser menos autora do que alguém que foi muito certinho. E aí, nossa, isso abre pra muita coisa. Pois é. Me permita, viu, Sara? Eu não vou seguir o roteiro. Hoje eu me permiti não seguir o roteiro, tá? E aproveitando que você falou de aforismos, você está lançando esse livro, né? Aforismos, pela editora daqui de Joinville, Letra d'Arte, não é isso? E aí eu queria saber do que trata essa obra, o que é que aforismos tem a ver com Tayane, o que é que Tayane tem a ver com os aforismos, ou o seu livro Aforismos, tá? E ampliando essa discussão aqui também, né? E você já pontuou aqui, né? Você é uma mulher negra e se lança também como escritora nesse cenário que ainda é muito fechado, limitado para certas pessoas, para certos segmentos, né, da população brasileira, tá? Como é que tu vê isso? Como é que tu vê essa afirmação da literatura feita por mulheres negras, rompendo regras, rompendo barreiras? Como é que tu se vê nesse lugar hoje como autora, uma mulher que tem 500 livros na sua casa?
Tem alguns que estão fechados ainda. O Alforismo, quem me apresentou foi o meu editor, o Ricardo, porque a gente trabalhou junto antes dele abrir a editora. A gente trabalhava junto na livraria, eu conheci ele por ali. E aí, ele que falava que eu fazia muito aforismos e eu não sabia o significado da palavra. E basicamente são palavras curtas que têm um impacto direto. Então você não precisa falar longas frases e a sua pequena frase já vai deixar de cara o que você quer falar. E o livro basicamente é um exemplo que eu quero deixar de cara o que eu quero falar. Então ele é um compilado de textos que eu escrevi durante muitos anos da minha vida e já joguei fora, recuperei de lixeira. E eu juntei tudo isso, tipo, eu não sabia o que lançar e eu tava com muito medo. E aí o Ricardo falou, cara, você precisa lançar alguma coisa, porque eu queria lançar um romance. E você precisa lançar o que você tem. Eu falei, cara, mas o que eu tenho não é literatura. E aí entra a história do aforismo. Não, é uma literatura, sim. E aí eu fui lá, antigamente, muito antigamente, eu postava... Sabe aqueles textos cruéis mais para serem lidos? Ele era um fórum do Facebook. E aí eu postava nesse fórum, eu era o poeta desse fórum e de alguns outros fóruns do Facebook. E aí a minha missão foi entrar no Facebook e recuperar tudo que eu tinha escrito, reler tudo com a maior vergonha do mundo. Porque daí imagina, 12, 13 anos, 10 anos ali, aí tinha algumas coisas que eram bem ruins e algumas coisas que eu pude recuperar. E aí eu peguei muitos desses textos, peguei todos os cadernos, eu escrevia muito em guardanapo quando eu tinha uma pira de... Já fez muito isso. Tipo, eu comia e escrevia em guardanapo. E aí, pra achar depois foi muito difícil. Mas eu fui recuperando tudo que eu tinha e eu juntei tudo num só. Então, basicamente, ali no livro tem textos meus que eu escrevi com 9 anos, sem sacanagem. Assim, tem textos meus com 9, com 12, com 17, com 18, com 22, com 30. Tu guardou isso tudo? Com 29, sim. Não tem muitos, é 80 páginas, então é o que eu consegui resgatar. Alguns textos eu revisitei e alterei mais de 10 vezes. E mesmo assim nunca parecia bom. E aí eu decidi fechar ele e falar, não, ele é isso daqui. E aí entra muito no que você me perguntou do qual é a representatividade. Foi que eu fiquei tão nervosa com o que eu queria passar que eu esqueci com o que eu queria atingir. E aí eu percebi que o que eu tinha ali era o que eu queria passar mesmo. Então, quem tiver que ler, quem tiver que se conectar com ele, é quem vai se conectar com ele como ele é. Então, ele pode não estar perfeito pra mim, assim como algum livro que eu li pra pessoa não estava perfeito pra mim, era muito que eu precisava ler. Então, pra mim, ele é muito importante por causa disso. E sobre representatividade, eu acho que quanto mais pessoas negras estiver escrevendo sobre os mais diversos assuntos, ainda é pouco, porque eu vi um acontecimento que teve numa biblioteca do Rio há um tempo atrás, que era tipo uma dinâmica que eles entraram na livraria e eles tiraram todos os livros de autores brancos que tinham e deixaram só de autores negros. Sobrou, tipo, 25, sei lá, sobrou pouquíssimos, assim. E nas fotos você via ela cheia e depois com pouquíssimos livros. Então eu percebi o quanto era importante publicar qualquer coisa. Não qualquer coisa, tipo, vou publicar, mas qualquer coisa que eu publicasse, agora é história. Alguma coisa que vai ficar ali durante muitos anos e alguém vai encostar naquilo no momento que tiver que encostar. Então eu parei de ter medo da publicação em si e foquei muito no que eu queria ser encontrada, eu acho, de alguma maneira. Tá vendo, Gabi? Olha aí, um recadinho pra você. E o que a gente pode esperar do teu livro? O que você quer atingir? O que você quer mostrar? Já entendi que quer mostrar, acho que você na sua mais pura essência. Mas o que tu espera, assim, que atinja aquele leitor? Até para trazer leitores novos, assim, pro teu lado, porque acho que o livro tem muito disso, né? Eu acho que semelhança, porque lançar ele tá sendo constrangedor, porque eu não criei uma história, então é tipo como se alguém pegasse o teu caderno e lesse. Então, assim, o sentimento que eu tenho de constrangimento, assim, porque se a pessoa falar mal, ela não vai falar mal do meu livro, ela vai falar mal de mim, diretamente. Então, eu espero muito semelhança mesmo, que a pessoa leia e que ela se enxergue de certa maneira. Eu não quero algo bonito, sabe? Tem muitos livros de poesia que você lê, você acha bonito, você tira uma foto, mas você não se identifica.
Você acha aquilo bonito, mas aquilo não te identifica. E durante o processo de eu lançar ele, eu emprestei para vários amigos, algumas pessoas leram. E eu acho que os maiores elogios que eu tive foram choros. Muito amigo meu mandou áudio chorando. E aí eu acho que é isso que eu espero. Não que as pessoas chorem, mas que as pessoas vejam que elas também estão aqui. Sabe? Não aquela literatura de longe. Que, nossa, que legal, como que alguém lançou isso? Mas, tipo, nossa, isso aqui sou muito eu. Então o que eu sinto também é isso daqui, sabe? Mas eu achei muito legal, assim, o que tu falou e gerar essa identificação. Ali no começo da nossa entrevista, você falou sobre a identificação e que você não lê muitas características dos personagens. Acho que eu vou aderir isso pra mim, porque eu leio muito a característica dos personagens. Fica bem mais legal. E eu me prendo muito na característica. E eu até acabo... Eu não sei se a palavra certa seria se frustrando, mas às vezes eu acabo não me vendo naquele personagem porque eu fico tá muito distante de mim, não é bem assim que aconteceria na vida real, ou esse personagem tá muito perfeito. E eu adoro autores que eles trazem aqueles personagens que são, acho que, uma verdade assim nua e crua, assim, sabe? Que traz aquele personagem que tem os seus defeitos, aquele personagem que vai fazer merda, aquele personagem que vai te gerar até, digamos assim, um desconforto, porque tu tá se vendo tanto nele que acho que aquilo ali faz tu abraçar. E eu, quando eu gosto de um personagem, isso transfere muito pro autor. Então, eu gosto daquele autor. Então, acho que o teu livro, se essa é a proposta, eu tô muito ansiosa para ler, porque eu adoro me encontrar naquilo que eu tô lendo. Pode ser um poema, pode ser uma história de ficção, mas quando eu me encontro naquelas páginas ou naquilo que o autor está mostrando... E eu sou uma leitora assim que eu não me importo de chorar. Já li muitas vezes no trabalho que eu tive que ir pro banheiro. Eu comecei a chorar dentro do banheiro, porque eu fiquei, gente, o que está acontecendo? Eu já tive uma crise de choro no meio do terminal de ônibus. Eu não duvido, porque... E eu cheguei chorando, gritando em casa. Foi horrível. Eu liguei pra minha namorada no meio do trabalho. Eu falei, cara, eu tô passando mal, tipo, de soluçar, assim, eu chorar de soluçada. Ela falou, cara, o que foi? Não, porque o personagem que não sei o que ele morreu... Ela falou, cara, calma. Não é calma. Não é calma. É que, assim, eu tô muito envolvida com ele. Eu senti muita vergonha, porque eu lembro de chegar em casa e a minha mulher, calma, ele só morreu no livro. E eu lembro de falar, mas ele existe só lá, então ele morreu pra sempre. Ai, eu entendo, eu compreendo cada sentimento que você tá colocando. E ele ressuscitou 2 páginas depois, foi horrível. Eu fiquei uma semana sem ler. Não leiam fantasia, é horrível. Ai, eu acho que quando o autor ele consegue colocar essa identificação, consegue colocar, acho que até um pouco de si na história, nossa, eu acho que atinge o leitor de uma forma, assim, surreal. Pra mim, assim, transcende, assim. Então, é algo que eu mais admiro. E eu, quando eu fico obcecada por um autor, eu vou ler tudo daquele autor, eu vou buscar tudo sobre ele. E leio um livro atrás do outro. E quero conversar com ele, quero falar do que eu achei do livro dele pra ele. Então, acho que quando eu lançar teu livro, eu vou te encher no direct. Eu espero muito que as pessoas tenham essa reação, porque eu tenho tanta coisa pra lançar. Eu acho que isso que seria muito legal. Eu acho que você serão outros programas junto com o Tayane aqui, pelo visto, né? Vai. Pelo visto. Eu entrevistando. Eu acho que vai. Não se assuste se eu te mandar, tipo, áudio chorando, porque eu não consigo escrever, porque eu fico muito nervosa. Aí eu quero falar, mas eu também fico muito nervosa. Eu lembro da história e começo a chorar. Não, vai ser legal. Então, eu acho que se o teu livro for para atingir isso no leitor, eu acho que, assim, ele tem tudo para ser maravilhoso e grandioso. E tô mais ansiosa ainda para conhecer, tipo, Tayane, escritora, mostrando a sua verdadeira essência ali. E, nossa... Acho que eu vou falar pro Saulo que nós vamos ter que ter parte 2, parte 3, parte 4 dessa conversa. Sim. Ô, Tayane, aproveitando o ensejo, né? Você, numa das conversas nossas, você diz que gosta muito de diálogos, né? Nos livros, diálogos no cinema, né? Você veio pra Joinville, ela é carioca, tá, gente? Ela é carioca, ela já deu a entender aqui. Veio pra Joinville porque queria fazer cinema, não é isso? Sim. Você queria fazer cinema. O que não pode faltar numa boa história e por quê? Então, eu penso muito nisso, porque uma história pode ter muitas coisas e pode não faltar muitas coisas também. Acho que muita coisa é importante para uma história concluir, mas eu acho que é a identificação de alguma maneira.
de alguma coisa que você queira consumir. Porque você pode entregar um bom enredo, você pode entregar um bom romance, você pode entregar bom em tudo. Mas se você não se identificar com aquela história, se aquela história não for algo que te identifica de alguma maneira, você não vai ler. Não vai te pegar de uma maneira. Então, eu acho que a identificação é muito importante. Mais do que o cenário, mais do que qualquer outra coisa. Porque a Carla Madeira, por exemplo, ela não dá local, ela não dá data, ela não dá hora, os livros dela são diretos, né? Mas me prendeu muito, porque teve uma identificação ali de linguagem. Então, seja identificação de personagem, seja identificação de linguagem, a forma com que você fala, ou se o personagem faz alguma coisa que você tem um hábito de fazer, por mais que ele seja muito diferente. Isso do negócio de eu não ler descrição, às vezes me ferrava muito, porque eu ia ver, porque os cabelos loiros, nossa, a pessoa loira, verdade, eu esquecia. Porque daí a gente cria a identificação que a gente não tem. Eu acho que identificação não pode faltar, mais do que... Porque sem identificação você não tem uma história, né? Massa. E qual autor ou autora, se tu pudesse sentar aqui, conversar como a gente tá conversando aqui, com quem tu trocaria uma ideia, com quem tu escreveria um livro junto, por exemplo? O Itamar. Não me escreveria junto, porque eu acho que escrever junto com o Itamar, nossa, transcende a realidade. Mas eu acho que o Itamar é um autor que ele me encanta em todos os sentidos. Eu acho ele gigante, extremamente inteligente. Ele é nossa, pra mim, assim, é um dos autores atuais que eu tenho mais apreço, assim. Porque quando você lê a literatura dele, é uma literatura difícil, eu digo, porque, nossa, o Torturado você lê, você relê e tal. Mas eu acho que ele tem um conhecimento tão bonito de terras, um conhecimento... fez geografia, né? E ele tem um conhecimento tão bonito das coisas que eu queria muito conversar com ele sobre isso. Eu lembro de... Quando eu li Torturado, eu fiquei obcecada pelo cheiro das coisas. Porque ele descreve tanto o cheiro que eu ficava, meu Deus, eu preciso saber qual é o cheiro de Buriti. Porque eu preciso saber que é isso que tá escorrendo na cara dessa menina. Que ele descreve de uma maneira tão... que você vê uma fruta que você nunca viu. Você vê coisas que você não tem acesso mesmo. E eu nunca tive isso com... Parecia um 3D, assim, um 4D. Então, é uma pessoa que eu queria muito conversar. E muito qual que... Não sei se essa vai ser muito difícil. Qual que é o teu livro favorito? Sem pensar muito. Não tenho como. Ah, meu... Sério, é porque cada livro me prende muito em situações diferentes. E seria até, nossa, desrespeitoso com eles. Mas um que mais me marcou agora atualmente, que eu não parava de chorar, que a minha mulher falou, vou arrancar esse livro da sua mão, foi a biografia da Viola Davis. Nossa, aquilo dali me marcou de uma maneira tão grande. Não só pela história dela, porque eu já tinha lido Agora eu sei porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. E aquilo dali já tinha acabado comigo há muitos anos atrás. Mas a Viola Davis sempre foi uma pessoa que eu admirei muito. E eu sempre vi ela como uma representatividade de o superior. Se eu abrisse o dicionário superior, estaria a foto da Viola Davis. Eu sempre vi ela muito superior. E ver ela tão frágil, ver ela tão normal, ver ela tão comum, me abriu... Não sei, aquilo me pegou de maneiras específicas e socando o ar também. Não sei se você já viu a série do Os Olhos que Condenam. Já. Eu vi numa paulada só. Um dos personagens tem um livro. Sério? Sério. E quando eu vi Os Olhos que Condenam, eu entrei em crise. E aí eu fiquei obcecada. Todo dia eu entrava no Instagram dele, eu queria ver se eles estavam bem e tal. E aí eu vi que eles lançaram um livro, que o Youssef, ele lançou um livro. E aí... E aquele livro, não sei se é porque eu tava vivendo muito aquilo tava muito dentro de mim, que ler o livro dele, eu tava muito obcecada por saber se ele tava bem, aquilo dali me pegou muito, aquela história até hoje mexe muito com a minha cabeça. E ler o livro dele, aquilo dali pra mim foi um abraço, nossa. Mas o livro fala dele ou do que ele passou? O livro é um personagem fictício do que ele passou, porque como foi muito denso, ele criou algo que ele queria, pelo que eu vi das entrevistas, ele queria que a pessoa se sentisse bem também, pegasse uma história de superação ali. Então tem... E ele é
tipo poemas. Ele não é direto. Então você vê ele entrando na cadeia muito bonzinho, com medo de tudo. Você vê ele começando a ficar ruim. Você vê ele começando a querer agredir alguém. E você vê ele no final. Então aquilo dali pra mim... Nossa, aquele livro pra mim me pegou muito. Aquilo dali é muito bom. Como que é mesmo o nome? É Socando Ar. Nossa, eu vou ser obrigada a ver, porque... E esse livro quase não tem Vamos anotar, reputação nenhuma. Quase ninguém fala dele. O que acontece com muito livro de autor negro. Quase ninguém fala dele. Isso é verdade. Porque se ele fosse um livro escrito Sim. por outra pessoa, ele teria... Isso daí seria adaptado pro cinema, porque é muito bom. É um livro muito bom. Tu já viu essa série? Não vi. Eu queria morrer depois que eu vi essa série. Porque ela é bem pesada, só que ela é muito necessária. Mas é uma série muito boa. Mas eu não sabia que tinha o livro. Mais uma boa indicação. Pois é. Eu queria te perguntar uma coisa, bem fora do roteiro agora. Por que tu não gostou do final do livro da Carla Madeira? Ah, porque eu sou mulher, né? E aí dói. Ai, eu tô com ele pra ler, só que tu falou, eu fiquei preocupada. É porque quando Mas a vale gente... pena ler. É porque quando a gente vem, que conhece muitas situações de abuso, estuda muito abusos, e sabe quando você vê uma mulher em apuros e você fala, não, amiga, por favor. Aí o final foi tipo, não, amiga, por favor. Tipo, não. Mas eu vi que a Carla Madeira, ela teve um trauma escrevendo o livro, né? Ela demorou 18 anos pra escrever, e depois que ela escreveu uma cena que é bem forte, ela largou o livro e ficou 18 anos parada. Então, quando ela voltou a escrever, ela já tava com outra cabeça, ela já tinha outro formato, ela já tava pensando outras coisas. Então, você vê uma mudança brusca, assim, tipo, começa assim, e aí você vê que algo aconteceu na narrativa. Mas vale muito a pena ler, assim como Véspera, que pra mim, Véspera é surreal. Tanto que vai lançar a série pela HBO agora. Véspera é surreal. Eu tô com esses 2 livros pra ler, só que ela me deixou meio preocupada agora. Não, leia. Leia. Eu usei de indicação, é tipo bom. Véspera, então, se eu pudesse dormir abraçada com esse livro, eu dormia. Ai, então eu vou começar por esse, eu acho. Nossa, eu amo Véspera, Vou sério. começar por Carla esse. Madeira é uma pessoa que ela deve fugir de mim, porque eu persigo ela nas redes sociais por causa do literar, né? Eu queria Traz muito ela pro trazer... literar. Meu sonho, mas eu acho que ela vai ter medo de sentar do meu lado, porque eu sou obcecada pela escrita dela. Eu acho muito legal. Por falar nisso, e já pra gente já ir, né, indo pros finalmente, Tayane, qual é o teu maior sonho enquanto escritora, tá? E sobre novos projetos, o que é que vem no front aí? Eu acho que o meu maior sonho como escritora é ser lida. Independente da quantidade, é ser lida. Porque quando você escreve, você tem medo de ser lida. Então, perder o medo de ser lida e ser achada pelas pessoas certas. Posso te fazer uma outra pergunta Pode. fora do roteiro? Pode. Esse medo de ser lida, como é que ele é? Se tu pudesse descrever. Nossa. Como é que é esse medo assim, de não ser lida? Ou de ser lida? Até pra quem tem o sonho de ser escritor, escritora, e tem essa trava, assim. Nossa, é algo muito difícil de descrever, mas é como... Nossa, me veio muito uma cena muito, muito fora da realidade, mas sabe aquele do Stephen King, da Kelly a Estranha? Sabe aquela cena bem estranha, que ela tá no meio de todo mundo, tá todo mundo vendo ela, e ela tá com aquele balde de sangue em cima dela? É uma cena bem forte, mas é como se fosse isso. Porque é um medo bem visceral mesmo, é uma coisa bem irracional. Porque não só como pessoa negra, mas como autor em geral, acho que isso também acontece com muitos autores brancos, a gente vem de uma realidade muito difícil da literatura, que você tem que ser muito bom. Você tem que ser muito bom no que você faz para as pessoas te lerem, né? Para você estar numa estante. E imagina, no meio de todos esses livros, o que vai te chamar a atenção ali? Então, com o avanço da internet, vem o hater. E vem as pessoas que não necessariamente entendem de literatura, mas que falam de literatura. Então, juntou meio que tudo isso, porque agora tem muita gente que faz review de livro, então eu já tinha um medo visceral de ser lida, e tem muita gente que ataca livros na internet, o que fortaleceu muito o meu medo. Então, eu fiquei com medo de não ser reconhecida por autores, por eu ser muito nova, por eu falar do jeito que eu falo, por eu me portar do jeito que eu porto, e às vezes de alguém que não entendeu, que não foi o meu público-alvo,
e a fala dessa pessoa ser maior do que a minha. Porque eu, por exemplo, gosto muito de Carla Madeira, mas eu vi um vídeo de meia hora de uma mulher detonando ela. E aí eu fico pensando, e se isso for comigo? Assim como acontece com vários outros autores. E se esse coisa me travar, né? Então, é como se fosse aquela cena mesmo. É uma coisa que você olha e você fica desesperado, porque você não sabe como que a pessoa vai interpretar o que você está escrevendo. E é tão romantizado, a literatura é tão romantizada, que ninguém fala do medo que existe por detrás dela. Porque você vai ser lido por críticos, ou não vai ser lido por crítico porque você não é bom o suficiente para ser lido por crítico. O que já gera outro medo. Então são muitos medos. Um baita desafio, né? Um baita desafio. Minha amiga Sara, quer fechar? Alguma pergunta para nossa convidada? Os teus projetos. Que a gente Sim. não vai escapar dessa pergunta, não. Sim, não, eu tenho 2 projetos bem legais que eu já arquivei e desarquivei 500 vezes. Mas eu tô trabalhando num romance sáfico, que é muito legal. Gostei dessa pegada sáfica aí. Nossa, mas esse é difícil. A gente que escreve, é difícil a gente olhar pra algo que a gente escreve e falar, isso daqui é legal. Isso é muito legal. Esse romance é muito legal. Porque tem muita coisa relacionada e também vem de um ambiente evangélico. E é algo que, quando eu li Hibisco Roxo, isso me pegou muito, né? Que a gente fala muito da gente LGBTQIAP+, como pessoas em vulnerabilidades, mas a gente não fala muito de família em livro. Você não vê muito isso em livro, e principalmente se você vem de uma família evangélica. Então, é uma menina negra que se qualquer semelhança é mera consequência, tem nada a ver. Então, tem nada a ver. É uma menina negra, é uma menina sapatão, e é uma menina que ela acha errado ela ser quem ela é, mas ela é muito apaixonada por uma menina. Então, o problema dela não é o amor dela pela menina, mas é o relacionamento dela com Deus. Porque se ela for quem ela é, Deus não vai gostar dela. E aí isso é muito pesado. Então, vem isso, e eu também tô trabalhando na biografia da minha avó, que eu perdi recentemente, que daí é um projeto que a gente abre, e a gente chora, e a gente guarda, e a gente abre, e a gente chora, mas que é um projeto que eu quero muito lançar. Ai, que incrível. Meu Deus, eu tô muito ansiosa pelas suas histórias. Cara, meu Deus, não tem noção. Tem uma última pergunta que eu queria fazer antes de fechar. Você é carioca, você veio pra Joinville. Como que tu vê o cenário aqui em Joinville, tanto da cultura quanto pra literatura? Como que te recebeu? Tu acha, assim, que Joinville te abriu portas? Tu acha que é mais difícil? Ou tu acha que tem oportunidade aqui sim? Como que tu vê o cenário da nossa cidade pro teu corre, pro teu trabalho, pra tua escrita? Ai, nesse quesito eu fui privilegiada. Eu fui muito privilegiada. Sabe quando você encontra com as pessoas certas no local certo? Porque Joinville é tudo muito... A gente é esconderijo, né? Então tem várias pequenas coisas culturais acontecendo, mas em esconderijos. Porque você divulga e parece que ninguém nunca fica sabendo. Então, eu caí de conhecer vários esconderijos e várias pessoas muito legais. E eu me descobri, eu fui pra frente por causa do abraço que eu tive aqui. Então, a galera do slam, a galera que bota a poesia na rua, assim como várias pessoas que fazem audiovisual aqui, foi uma galera que foi tão querida comigo. E foi uma galera que eu cheguei e falei, gente, eu não sou artista, para com isso é uma loucura. E foi uma galera que insistiu tanto, que botou na minha cabeça, que eu falei, cara, como que eu pude passar tantos anos da minha vida vendo que eu não sou isso, se eu sou claramente isso? Então, nesse quesito, eu acho que Joinville, nossa, eles entregaram muito. Mas eu conheci também muito preconceito. Então, é uma cidade de veras preconceituosa, tem muita coisa acontecendo aqui. Mas tem muita coisa que resiste, e resiste de forma linda. Tem eventos lindos, tem o Salada Cultural... Tem o Salada Cultural, que é muito genial, que abre portas para vários artistas. Tem vários acontecimentos que acontecem em vários cantos da cidade. O Salvador Vegano Café também acontece muito movimento por lá. Muito bom. Tem muito movimento acontecendo em Joinville. Então, é mais a gente agora. Eu acho que ano que vem, quem não gosta vai se dar mal, porque
acho que a tendência é a gente crescer cada vez mais aqui. Vamos colocar esse soft power na rua e o No Auge das Letras faz parte desse movimento e cá estamos. Não é isso? Muito verdade. Pois é. Com toda certeza. Muito bem. Não só ele, como o Pop Art, como nós três produtoras, já fazendo merchan aqui, tá certo? Sigam a gente lá no Instagram, nós três algarismos.prod, eu, Sara e Gabi. Fechou. Gente, ó, eu queria... Alguém tem alguma pergunta para fazer para nossa convidada? Pois é, o que é o literar? Explique. Aqui o palco é seu. Ai, literário é o meu filho. Muito bem, fale sobre ele. Literário, eu acho que é uma das melhores coisas que já aconteceu comigo, mais do que escrever, porque eu sempre tive vontade de fazer as pessoas lerem. Sempre foi a minha vontade de fazer as pessoas lerem, porque foi o que me salvou. E o literar nasceu dessa ideia. Quando você vai em um ambiente literário, é muito constrangedor. Tem aquele... É uma postura diferente, né? Você tá em ambiente literário, você já tá assim, a forma com que você fala já é diferente e tal. E eu entendi que muitas pessoas que leem não se encaixam dentro desse núcleo. E o literar vem para isso, vem não só para formar e especializar novos autores. Na primeira edição, a gente fez uma edição com a letra da arte, que o intuito era ensinar para as pessoas o que você precisa fazer para publicar um livro. Então, teve uma editora que explicou valores, explicou como se cadastra um ISBN, o que você precisa para publicar um livro. E aí, muitas pessoas que estavam ali sentadas tinham muitas coisas escritas e nunca pensou, como que eu vou lançar um livro? Que foi o que aconteceu comigo. Tá, mas como que eu vou lançar um livro? Quanto que é para lançar um livro? E na segunda edição veio a Vanessa Passos dar uma aula de escrita criativa. Porque a gente fala muito sobre escrita, mas a gente não organiza as escritas que a gente tem. E ela também falou muito sobre o formato literário, sobre o formato de o que você precisa estar preparado para chegar numa Bienal, para chegar nesses momentos. E o literar, basicamente, ele é um lugar para leitores que não se sentem confortáveis em lugares comuns que seriam de leitores, que são leitores não convencionais. Então, é literatura de rua, é o slam. Então, é você pegar um autor muito bom, que você acha que o lugar dele é numa bancada de Bienal, e botar na rua, no meio de pessoas que leem, mas que não entendeu o que você escreveu, mas que gostam. E o literar vem com esse formato. E tem mais 3 edições para vir bem legais, assim, com autores bem legais, que eu tô muito ansiosa para trazer. E é completamente independente também, então é no freestyle mesmo, na cara e na coragem. Mandei mensagem pra Vanessa, falei, por favor, sou tão pequenininha. Que legal. Projeto incrível. Sim. E quando tiver, a gente vai adorar comparecer, vai prestigiar. Isso, exatamente. E acho que vai ser incrível, assim, tá moldando muito mais autores aí nesse mundão afora. Aí, de novo, eu lembrei de mais uma pergunta que eu quero fazer pra ela, antes de fechar. Qual que é o teu maior sonho? Teu maior sonho, assim? Nossa, na vida? Na vida, teu sonho de autora, de leitora? Nossa, é muito difícil, porque eu sou uma pessoa que realmente sonho muito. Mas é muito bom sonhar. Muito mesmo. Mas eu acho que é conseguir lançar pelo menos alguma coisa em audiovisual. Porque toda vez que eu chego perto do audiovisual, alguma coisa me tira. Tudo começou com audiovisual. Eu sou fissurada em cinema, né? Sempre gostei muito de cinema. O cinema veio antes dos livros. O cinema veio quando eu não entendia que eu podia ler. Então, ter alguma coisa registrada em audiovisual pra mim seria muito importante. Tipo, nem que seja uma coisa pequena, tipo, com 3 visualizações no YouTube. Mas ter alguma coisa no audiovisual e poder falar, eu tenho um filme, nossa, seria além, assim, sabe? Se for dirigido, então, pela a Viola Davis, tem uma produtora brasileira na Bahia, né? Se vier por ela, então, não. Ah, que legal, que legal, que legal. E a gente espera muito que você realize esse seu sonho, né? Que a gente tá vendo que você é uma pessoa que não só sonha, mas empreende, mete a cara e faz, né? Isso é perceptível. Tá? E eu queria muito te agradecer, não só eu, mas Sara, Gabi, a gente queria muito te agradecer por estar aqui nesse espaço, né? Realizando um pouco dos nossos sonhos enquanto leitores, tá certo? Obrigado, Tayane. Uma grande honra estar aqui contigo. Mais uma vez, reitero. Quem quiser te encontrar, como é que faz? E quando o teu livro, enfim, ganha o mundo, hein? Então, eu queria agradecer muito, porque é a primeira aparição do Aforismo, assim, eu tava guardando ele.
Ele sai em novembro, se tudo der certo, na segunda semana de novembro. A gente já tem o local onde a gente vai fazer o lançamento e tal. Queria deixar até registrado que o Aforismo vai contar com a ilustração de 2 grafiteiros incríveis de Joinville, que é o Jonca e o Gori. Foi uma parceria muito legal que aconteceu. E vocês me encontram no Instagram, que é Tayane Cristinas. O Literar também tem um Instagram agora, então é literar.move, que a gente está movimentando para os próximos. E pelas ruas, Muito bem. coisas. Muito bem, quem sabe nós 3 não vai estar nesse evento cobrindo, né? Esse evento, grande evento aqui em Joinville, falando sobre literatura. Sara, minha amiga, obrigado. Mais uma parceria juntos, né? Não só do Pop Art, agora no auge das letras, essa grande apresentadora, né? Ela surge como produtora cultural, mas ela se espraia enquanto produtora, enquanto apresentadora, porque ela é diva, né? Ela, né? O palco é dela, então obrigado, tá, minha amiga? Quem quiser conhecer o teu trabalho enquanto leitora, conto mais, onde te encontrar, hein? Vocês vão poder me encontrar no theblackbook.sl. Respondo todo mundo, adoro trocar figurinha de livros, autor, o que eu achei de tal coisa. E Tayane, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu adorei demais conversar contigo. Se eu tivesse mais tempo, eu ficaria aqui, ó, a noite inteira conversando. Você é uma pessoa incrível, uma autora incrível. Eu tô muito ansiosa para ler tuas histórias. Vou encher teu direct com muitas coisas, porque eu acredito que as tuas histórias vão me tocar muito. Eu já fiquei sensibilizada só de te ouvir falar. Então, acho que tu é uma pessoa assim, que traz muita emoção para tudo que tu faz na tua vida. Então, nada mais justo do que ter isso nas tuas obras. E eu acho que é isso que vai acontecer. E eu quero estar aqui para, nossa, te acompanhar, te prestigiar em tudo que tu se propõe a fazer. E eu lembro que eu já queria uma entrevista contigo quando a gente começou o Pop Art. Não deu certo, mas era para dar certo agora. Então, acredito que tudo isso tem algum propósito. E essa conversa foi uma conversa, assim, enriquecedora. Então, acho que hoje foi um encontro, sei lá, de almas que eu vou levar pra minha vida. E nós 3 aqui como produtora, acho que vai ficar muito gravado no nosso coração. Ai, gente, e a gente tá muito a gente tá muito ansioso por te encontrar nessa jornada aí de autora, de empreendedora, de cineasta também. Acredito ainda que a gente vai ter muita parceria no audiovisual. Claro. Que audiovisual, cinema, arte se faz assim no coletivo. Então, sua filha recebe. Então acredito que ainda as nossas histórias elas vão se cruzar em muitos caminhos ainda. E eu desejo toda a sorte do mundo assim na tua vida, na vida dos teus amigos, da tua namorada, da tua vida pessoal, na tua vida profissional, e acredito que você vai ser uma autora assim super reconhecida em Bienal gigante, dando entrevista para os caralho a 4, e a gente vai estar lá falando, entrevistamos ela lá no começo, pegamos ela lá no comecinho, desabrochando, e a gente dá muito valor para isso. Então, cara, eu só quero tudo de mais iluminado e maravilhoso na tua vida. E, de novo, obrigada por ter aceitado esse convite. E vamos marcar outras conversas depois que a gente lê teu livro. Esse romance sáfico aí a gente vai ter que sentar para conversar também. Aforismo a gente vai ter que sentar para conversar também. O Saulo que me aguente, a gente vai fazer novas edições. E é isso, pessoal, cara, de novo ela. Ah, vai ser de novo, o que é bom a gente repete, né, claro, no Pop Art tava assim já. Sim, sim. Então aqui no Auge das Letras, com toda certeza, nem que a gente faça, sei lá, uma roda gigante aí com vários autores, eu lendo todos os livros de vocês e fazendo uma mini sabatina de tudo que eu achei desse livro. Ai, gente, eu agradeço muito, de verdade. É muito legal quando você tem um reconhecimento, assim. Quando ela me chamou, eu fiquei muito feliz, porque veio no momento certo, assim. Eu precisava de uma maneira de começar. Então, você precisa de um empurrãozinho pra falar, não, vai. Aí eu vim morrendo de medo, eu falei, meu Deus, se eu falar algo errado. Mas aí, abrir esse espaço é muito legal. Eu acredito que vai ser muito importante isso daqui. Tem muitos autores em Joinville que não são conhecidos. Então, trazer esse espaço, essa voz para eles é muito importante, que às vezes o reconhecimento está do lado e a gente não vê, Sim, né? Então,
Muito legal o projeto. Massa, obrigado. E a gente vai contar muito com a tua ajuda também para pensar essa galera que tá aí, né, à deriva, que não é lida e tal, que quer mostrar o trabalho também. Então a gente vai colar muito em ti também para pegar indicação, tá? Ah, então tá bom. Eu queria também divulgar aqui o Instagram da minha amiga Gabi Didoné, que tá aqui com a gente. Obrigado, Gabi. Sigam ela, gabriele.didoné, né? Lá no Instagram. E o Alto Caos, sim, o Alto Caos, onde ela escreve divinamente, uma baita escritora, tá? Caladinha ali. Pois A é. gente tá tentando tirar A gente tá tentando trazer ela pra cá, ó. Trazer ela pra cá. Você Pra tem que sentar aqui. publicar. Sigam lá o Alto Caos no Instagram. Posso divulgar o Instagram, né? Alto Caos, né? Muito bem. Então, assim, obrigado, Gabi, por mais essa parceria, tá? Sigam a Nós Três Produtora, como eu disse. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de podcast, também lá no YouTube. A gente tá lá no YouTube, tá certo? Sigam a gente no Instagram, @Papo no Auge. Lembrando que este programa é financiado com recursos públicos pela Política Nacional Aldir Blanc. É o seu imposto, a sua grana, financiando arte, cultura e mais escritores como a Tayane Cristina para o mundo, né? Então, assim, o meu muito obrigado. Continua com a gente e até o próximo programa. Bora ler, hein, galera? Bora ler. Valeu, grande abraço. E aí?